Muito bem, novamente estamos juntos aqui na TV Novo Tempo, estamos juntos no YouTube, NT Play, Deezer, Spotify, Facebook, apresentando mais um capítulo da Bíblia. Você sabe, Reavivados por Sua Palavra tem como objetivo estudar um capítulo a cada dia, são 1189 capítulos. E nós queremos passar de novo, quando terminarmos a Bíblia, novamente, e assim a gente não para de estudar a Bíblia. Você acorda, arruma a cama, estuda a palavra e sai para ser Jesus para as pessoas, tá bom? Esse é o nosso combinado. E olha, eu tenho uma coisa muito especial para mostrar para você. É esta meditação matinal. Isso aqui é útil para a sua meditação, para a sua comunhão. E este livro... tem uma meditação para cada dia, 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2025. Este daqui foi preparado por um amigo meu, Rodrigo Silva, professor no NASP, apresentador do programa na Novo Tempo, na TV Novo Tempo. Ele também é diretor, o fundador do MAB, Museu de Arqueologia Bíblica. Ele estudou teologia, filosofia, tem mestrado em teologia, tem doutorado em arqueologia e pós-doutorado em arqueologia. É uma bênção a vida deste homem que está nas mãos de Deus. E ele escreveu uma mensagem para cada dia. O título do dia 1º de janeiro é O Valor de um Pardal. E ele fala umas coisas aqui bem interessantes para a nossa meditação. Recomendo você que entre em contato com a cpb.com.br/Rodrigo Silva e adquira o seu, tá? Ou adquira, como alguns querem, né? A sua meditação matinal, tá bom? É um desafio para a gente ter neste ano aqui, é um material especial, uma devoção diária, recomendo para você, né? Eu já tenho a minha e vou utilizar cada dia e vou aprender muito mais coisas com o Rodrigo Silva, você sabe quem ele é. Nós estamos então, como disse, no YouTube, o nosso canal é Reavivados por Sua Palavra NT. Quero convidar você para ir até o canal, se inscrever em nosso canal, copiar o link, mandar para os amigos. Estamos no NT Play, além dos conteúdos da TV, tem outros conteúdos, filmes, entrevistas, programas infantis. Você pode ver tudo ali. Estamos no Deezer, Spotify, desde Gênesis 1 até o capítulo de hoje, é o capítulo 7. Capítulo 7 do livro de Atos. Olha que maravilha. Estamos andando bem rapidamente, não é? Graças aos Anjos da Esperança, nós podemos fazer chegar até você esse programa e muitos outros, e em português e espanhol, para todo mundo também, pelos meios de comunicação, as mídias sociais, cursos bíblicos também, há vários que você pode fazer, conhecer a Bíblia de diversos pontos de vista, prismas, não é? Se você quer se tornar um anjo da esperança, é muito simples, basta mandar uma mensagem aqui para este WhatsApp, dizendo eu quero saber um pouco mais, né? Então, que Deus lhe abençoe e faça parte desse grupo especial que nos apoia com suas doações. Nós vamos para um intervalo e, na volta, nós iremos estudar o capítulo 7 do livro de Atos. Então, não saia daí, a gente se vê daqui a pouquinho. Olá, já estamos de volta com o seu programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Quero deixar para você o meu Instagram, nt.prronaldo, tá bom? Arrobazinho aí no começo, nt.pr, são 2 R's, Ronaldo. Beleza? Vai lá. Será um prazer receber você ali em nosso Instagram. Bom, falando em Instagram, quero cumprimentar a Dani Quirino, que é a produtora da parte da Novo Tempo aqui para o programa Reavivados. Ela está por aqui, né? Mas nós desejamos a ela muitas felicidades, muitas alegrias também. Que coisa boa tê-la aqui com a gente. Está aqui do lado. Beleza? Então vamos lá. Tem muita gente fazendo aniversário, né? Parabéns para você que faz aniversário hoje, ontem, amanhã.
esse ano todo, ano que vem. Ó, se fez esse ano, vai fazer ano que vem, tomara, né? Deus abençoe muito você. Vamos lá para Estevão novamente. O capítulo anterior, que foi curto, a escolha de Estevão como diácono, mas um homem diferenciado, que desde o anúncio aqui, quando Lucas escreve a respeito dele, diz no capítulo 6, né, verso 5, homem cheio de fé do Espírito Santo. É uma pessoa diferenciada. No verso 8 diz, cheio de graça e poder, fazia prodígios, grandes sinais entre o povo. E os seus acusadores vinham debater com ele e não conseguiam convencê-lo. E isso gerou uma revolta, e aí o Sinédrio preparou lá umas testemunhas falsas, estavam acusando e dizendo que ele não seguia a lei de Moisés, falava contra a lei e Moisés também, e o templo. Então foi uma artilharia pesada de mentiras em cima dele. E todos que estavam condenando viram a preocupação dele. Olharam para o rosto dele, estava com o rosto de um anjo, sereno, descansando em quem? Em Cristo Jesus. Descanse em Cristo Jesus quando a guerra vier, quando os ataques vierem. Descanse em Cristo Jesus. É o que tem aqui dentro que faz você reagir. O problema não é o problema é o que você faz do problema. Tem muito problema nessa frase, né? Mas o problema não é o problema. Está aí, vem, de todo jeito. O problema é o que você faz do problema. Essa é a diferença. E ele estava tranquilo, rosto de anjo. E que lição para a gente, não? Que lição. Meu pai, que lição. Capítulo 7, então, a defesa dele. Então lhe perguntou o sumo sacerdote, com toda a sua autoridade. Segundo a visão de Cristo, aquilo já não existia mais. Não tinha mais sumo sacerdote, não tinha mais sacerdote, não tinha mais cordeiro. O véu do templo rasgou quando ele morreu. Acabou o sistema. Então não queira implantar hoje o sistema que Deus disse que não existia mais. Tem gente que quer usar os utensílios do templo dentro da igreja, isso não deixa a igreja mais consagrada. As festas judaicas, isso não deixa a igreja mais consagrada. Não, nosso olhar é para Jesus. Ele era o que fazia a sombra. A sombra era dele, ele é o principal. Bom, aqui vem então, lhe perguntou esse indivíduo cheio de pompa, né? Porventura é isso assim? É verdade que você está falando disso? Que você está falando que, como Jesus, né? Destrói o templo, Jesus falava isso, está pregando isso? É verdade que você está falando mal do templo? Falando mal, o templo já tinha passado. Mas está falando mal da lei de Moisés? Está falando mal de Moisés, nosso patriarca? Então ele responde assim, é a maneira elegante aqui, pelo menos na minha Bíblia, a minha Bíblia tem essa linguagem mais tradicional. Estevão respondeu, varões, irmãos e pais. Que é isso, né? Ouvi. E ele vai gastar tempo aqui, eles deram tempo, porque ele vai historiar o povo de Israel. E eu anotei aqui 30 alusões à história de Israel. Pode ser que tenha um pouco mais, né? Mas a primeira coisa que ele diz assim, o Deus da glória apareceu para Abraão primeiro. Então ele fala de Abraão, nosso pai, estava na Mesopotâmia. Número 2, que eu coloquei aqui, ele disse, sai da sua terra, da sua parentela, e vem para a terra que eu vou te mostrar. Número 3 que eu pus aqui. Então saiu, eu poderia colocar só Abraão, né? Mas eu coloquei várias coisas aqui. Verso 4. Dali, com a morte do seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Ali, na Palestina. Número 4. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela. E depois dele a sua descendência, mas ele não teve filhos. Aqui no verso 6 fala de 400 anos, e aqui há vários comentários sobre isso, alguns acham que vai 400 anos, né? Vai de Abraão até a saída do povo de Israel, do Egito,
Alguns estabelecem esse tempo, o tempo que Israel esteve sob cativeiro no Egito, mas ele passa por essa parte de escravos, verso 7. Então lhes deu, verso 8, a aliança da circuncisão. Assim nasce Isaac, e Abraão circuncidou no 8º dia. Olha lá, começou por ali. E de Isaac procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Ele foi fazendo uma história, desde Abraão, aqui já foram 7 itens na minha conta, até os patriarcas. Os patriarcas, invejosos de José, ele vai discorrendo a história, ele tem um propósito aqui. Venderam-no para o Egito e livrou de todas as suas aflições. Deus, aliás, o livrou de todas as suas aflições. E lá, perante Faraó, ele foi constituído governador. Ele vai contando a história. Olha Deus dirigindo a sua igreja. Olha Deus dirigindo o seu povo. Abraão, vai, a terra. Abraão, chegou na terra, mas você não vai ficar aqui agora. Nós vamos dar uma volta. Não é? Mas essa é a terra da sua descendência. Mas você não tem filho. Vem Isaac. Ele circuncida Isaac ao 8º dia. Vem Jacó. Jacó tem 12 filhos. Os 12 filhos... os 11 tinham inveja de José, o sonhador. Ele foi vendido, mas Deus reverteu. Veio fome sobre a terra, em todo o Egito e Canaã, e Deus protegeu sua família. E aqui diz que, mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, mandou seus filhos para lá. Segunda vez, José se fez reconhecer para a família. Então, José mandou chamar, é o 12º que eu pus aqui, a Jacó, a história. E seu pai e toda a sua parentela, 75 pessoas, segundo esse relato, descem para lá. Jacó desceu ao Egito e foram transportados para Siquém. E ali, ele foi transportado, morreu ali, os seus ossos foram lá para o sepulcro onde Abraão havia enterrado também, estava enterrado. Ali compraram o dinheiro aos filhos de Amon, esse sepulcro de Abraão, 13º. Bom, o povo cresceu, se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei que não conhecia José. No verso 18. Bom, esse outro rei, com astúcia, torturou os nossos pais. Vai contando a história, vai contando. Torturou os nossos pais, forçando-os a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Aí vem a história de Moisés. Todo menino, machinho, homem, deveria ser morto. Só as meninas deveriam, para não crescer o número de força braçal ali, força bélica. Por esse tempo nasceu Moisés, por 3 meses foi mantido escondido. Depois foi exposto, a filha de Faraó o recolheu, 17º. 18º, que no verso 22, Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio a ideia de visitar seus irmãos, que ele sabia quem era. Foi criado pela sua mãe. E ali matou um egípcio. 24 é o verso 20, atitude 20. Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Mas ele foi embora. Ali, verso 28, pergunta, fizeste ontem ao egípcio? Nós sabemos. Você quer matar a gente também? Quando ele tentou segurar uma briga ali. Moisés foge, fica 40 anos no deserto do Monte Sinai, a sarça ardente. Então, ele vai contando esse caso. Estou relembrando a história para você aqui. Na sarça aparece, verso 32, eu sou o Deus dos teus pais, Deus de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplar a sarça. E Deus diz, tira a sandália dos teus pés. Eu ouvi o lamento do meu povo. Nada passa sem Deus saber. Nada passa. Eu ouvi e você vai lá libertá-lo. Vai libertá-lo. Bom, ele fez sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho.
e no deserto durante 40 anos. Aqui dá uma boa resumida. Foi Moisés quem disse, verso 37, aos filhos de Israel, Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Agora ele já está criando aqui a visão de Jesus. Moisés diz, eles acreditavam em Moisés. É este Moisés quem escreve na congregação do deserto. Recebeu palavras vivas para transmitir, final do 38. 39, a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram, e o seu coração, e voltaram para o Egito. Voltaram em pensamentos, né? Faze-nos um Deus, disseram a Arão. E aí vem o bezerro, verso 41. A gente vai andando aqui, hein? Ele coloca Moloque, não é? O deus Refã, que foram adorados. Por causa disso, eles foram para a Babilônia. Olha a história. Foram desobedientes a Moisés, foram desobedientes à lei de Deus, foram desobedientes a Deus. E a história continua. E vai indo, vai indo. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto. Moisés fez segundo o modelo. Agora ele menciona aqui Josué, ele menciona Davi, menciona Salomão com essa questão da edificação do novo tabernáculo, ou do tabernáculo fixo, né? Aí o tabernáculo móvel, depois o templo fixo com Salomão, e ele vai. E aqui chega o verso 31, esse verso ele despeja em cima deles. Essa história toda, Deus nos trouxe até aqui. Moisés já falara que viria um profeta especial, o Messias, libertador, no sentido libertador, não igual a ele no sentido humano, mas libertador. E ele olha para aquele povo todo. Não foi porventura, verso 50, a minha mão que fez todas estas coisas, diz o Senhor. Homens de dura cerviz. Vai para o final do discurso dele. Homens que têm um coração duro, incircunciso de coração. Vocês têm um coração duro. Vocês fecham os ouvidos, fecham o coração, essa é a ideia do incircunciso aqui. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do Messias, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. De novo, duro, hein? Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não a guardastes. Vocês não percebem que Deus tinha um plano de enviar o Messias? Vocês estão esperando o Messias do jeito de vocês, para suprir a necessidade de vocês. Tem muita gente no nosso mundo que olha para Deus e faz um Deus para suprir as suas necessidades. Faz um Deus do seu jeito, da sua cabeça. É isso. Isso é legal? Não é legal. Isso é justo? Não. Porque a verdade é a verdade. Não é a minha verdade. A verdade está acima dos meus conceitos. É o que está acontecendo hoje. Eu crio a verdade. Eu crio uma verdade absoluta? Jamais. A minha verdade sempre é relativa, porque eu não vejo tudo. Eu não vejo tudo. Respeito se você crê na Terra plana. Respeito. Mas todas as evidências mostram o contrário. A própria palavra de Deus fala sobre o globo da Terra. Eu respeito. Não, é do jeito que porque a ciência, porque isso, porque aquilo, etc. E tem várias coisas até lógicas, mas não são verdadeiras. Ah, não, o mundo não foi criado em 6 dias. De jeito nenhum, o homem não foi criado assim, numa tarde, imagina. Foram bilhões de anos. É o olho lá atrás, o olho debaixo do pé, e vai. A seleção das espécies, e vai. Um grande caldo primevo, uma sopa com todos os elementos, aí eles vão se formando, de repente encontra o outro, pouco sai aí uma vida. Que isso?
é o meu jeito, eu não quero aceitar a forma simples, pela fé. A fé é uma coisa linda. Bom, ele fala tudo isso e eles se enfureceram. Ah, meu Pai do céu. Eles se enfureceram. Mas Estevão cheio, eles gritavam, rilhavam os dentes. Estevão, cheio do Espírito, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava sentado à sua direita. Quer mais o quê? O rosto parecia de anjo, Deus estava no coração dele. Jesus estava no seu coração. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e se arremeteram contra ele, levaram fora da cidade, o apedrejaram e tiveram autorização, jogaram as suas roupas, as roupas dele, que foi apedrejado nu, aos pés de... Aí aparece Saulo pela primeira vez. Pela primeira vez aparece Saulo aqui, que era um defensor do judaísmo. E apedrejaram Estevão. Enquanto ele invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Senhor, não lhes imputes. As mesmas frases de Jesus, esse pecado. Com essas palavras ele adormeceu. E Paulo consentia a sua morte. Aí já é o capítulo 8, primeiro versículo. Que vida, que inspiração, que sermão. Passando por tudo, dizendo, vocês não enxergam o Messias aí? Tá claro. Tem orgulho. Ele é apedrejado, mas morre em paz. Que coisa mais absurda para a gente entender, não é? Mas ele tinha coragem, vinda do Senhor, ele era cheio do Espírito. Vamos pedir esse Espírito Santo para nos dar a bênção que Estevão tinha. Senhor, dá-nos esta clareza, essa tranquilidade, esta paz, através do Teu Santo Espírito, a paz de Jesus em nosso coração, a paz interna. Ela vai produzir a paz externa e a paz eterna, sem dúvida nenhuma, é o que nós queremos. Que vivamos neste sentido, para dar, na realidade, sentido à nossa vida, em nome de Jesus. Amém. O programa segue, eu fico por aqui amanhã, capítulo 8. É o 8 amanhã? Isso, é o capítulo 8. Já começa assim, e Saulo consentiu na sua morte. Então, promete. Um abraço, até amanhã. Talvez a maior prova de fidelidade a Cristo aconteça no martírio, tanto que a palavra grega mártir significa testemunha, pois ela se refere a indivíduos que dão literalmente sua vida por amor a Jesus. No livro de Atos, capítulo 7, encontramos a história de Estevão, o primeiro mártir cristão. Lucas, o autor do livro, faz uma conexão direta com os eventos descritos no capítulo anterior de Atos. Conta detalhadamente os últimos momentos da vida de Estevão. A Bíblia descreve que ele foi preso e foi levado ao sinédrio para ter suas supostas ações julgadas. Então o sumo sacerdote questionou Estevão sobre a veracidade das acusações feitas contra ele. Em resposta, Estevão deu um discurso cheio de referências ao Antigo Testamento para conscientizar todos os presentes sobre como os israelitas eram cruéis com os mensageiros de Deus. Só que os líderes judeus ficaram completamente furiosos e arrastaram Estevão para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. Porém, a Bíblia relata que nos últimos momentos de sua vida, não foi o desespero ou a angústia que tomaram conta de seu coração. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fintou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto, Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. A primeira coisa que me chama a atenção neste texto é o fato de Estevão encarar a morte com paz no coração. Isso porque quando olhou para o fim de sua vida, ele não enxergou o desespero, mas olhou para o céu e viu a esperança. Ele sabia que existia um Deus no céu que observava tudo o que se passava nesta terra. Sim, faz muita diferença enxergar Deus no controle da história. Outro ponto que merece destaque é a conexão que há entre a morte de Estevão e a morte de Jesus. Estevão morreu em oração, conversando com o Pai. Além disso, ele morreu perdoando os seus inimigos. Estas duas características também estiveram presentes no fim da vida de Jesus, quando ele estava na cruz. Não é por acaso que a festa de Santo Estevão é celebrada no dia 26 de dezembro, um dia depois da comemoração do nascimento de Cristo, reconhecendo a ligação que há entre ambos. Sim, Estevão viveu por Cristo e morreu por Cristo.
Ele foi uma grande testemunha que entrou para a história como exemplo de mártir, alguém que amava tanto Jesus que estava disposto a dar a vida por ele.